Olá pessoal, estamos no terceiro módulo do nosso curso Manual do Vencedor e nessa aula eu gostaria de falar a respeito das implicações práticas da dimensão tríplice do homem. Nas últimas aulas nós falamos sobre o homem como um ser triuno, falamos sobre as diferenças entre alma e espírito e eu gostaria de falar sobre implicações práticas do fato de nós termos uma dimensão tríplice, que é constituída por espírito, alma e corpo. Eu gostaria de começar fazendo uma breve revisão do que nós vimos nesse módulo, não é? Então a palavra de Deus diz que pela palavra e pela experiência nós podemos ver que o homem possui três partes. Então o homem possui espírito, alma e corpo, como já foi dito. Há um conceito no mundo de que o homem é somente espírito e alma, mas a palavra de Deus diz que o homem é espírito, alma e corpo. Quando eu digo homem, eu digo o ser humano aqui, né? Além disso, nós temos a parte mais interior, né, íntima, que é o espírito. O espírito é a parte pela qual nós temos comunhão com Deus e é o elemento que nos dá consciência de Deus. Então, as pessoas que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, elas não têm essa consciência, porque o espírito delas está morto. Então, enquanto o espírito está morto, é impossível alguém ter consciência de Deus, percepção de Deus. Mas quando ela nasce de novo, tem uma experiência com o Senhor, o espírito dela pode ter comunhão com Deus. Segundo, a alma é a parte que nos permite ter contato conosco mesmo. É a parte que nos permite ter consciência de nós. A alma é o eu, né? E portanto é o centro da nossa personalidade. Nós já falamos isso. A alma é o eu, né? Quem nós somos, é a nossa personalidade. Define como cada pessoa age, como cada pessoa enxerga o mundo. E a alma, ela tem três funções, que é a mente, vontade e emoções. As funções do espírito são consciência, comunhão e intuição. As funções da alma, vontade, mente e emoções. E nós temos também o corpo, que é a parte mais superficial da nossa vida. É a parte pela qual nós temos contato com as coisas materiais, onde estão os nossos sentidos físicos. E a função básica do corpo é que nós venhamos manter contato, né, com o mundo físico, mundo material, através dos 5 sentidos. Nós já falamos sobre isso, então não vou me delongar nesse assunto, só gostaria de recapitular com vocês. As funções do espírito, como já foi falado, são intuição, consciência e comunhão. As funções da alma, mente, vontade e emoções. E há uma atitude que nós devemos ter em relação a cada parte do nosso ser. Como foi dito, o espírito, ele está pronto, né? A Bíblia diz que o nosso espírito, ele foi regenerado quando nós aceitamos Jesus. Quando o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós e nós nascemos de novo. Então, o Espírito, ele não precisa ser transformado. O Espírito não precisa ser disciplinado necessariamente, mas ele precisa ser exercitado. Ainda que exista um tipo de disciplina nisso, mas quando eu digo exercitado, ele precisa funcionar. É que ele precisa estar ativo. E você vai ativar o seu Espírito através das faculdades espirituais, das disciplinas, através da oração, do jejum, da leitura da palavra, do comprometimento com Deus, do relacionamento com Deus. A alma precisa ser transformada. O espírito exercitado, a alma transformada, porque a nossa alma é o nosso eu. E o nosso eu nem sempre quer fazer a vontade de Deus. E se nós confiarmos nele, nós iremos trilhar um caminho natural, um caminho que não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos ter a nossa alma transformada através da renovação da mente e da contemplação do Senhor. Em terceiro lugar, o nosso corpo precisa ser disciplinado. Você precisa disciplinar o seu corpo, porque ele definitivamente não quer fazer a vontade de Deus. Definitivamente ele deseja somente o descanso, somente as suas próprias vontades, somente estar ali numa condição de completa passividade. Por isso, é fundamental que você tenha essa atitude de se disciplinar para cumprir o propósito de Deus. Com relação ao tempo da nossa salvação, o que nós podemos dizer? Que o nosso espírito foi regenerado no passado. Quando você entregou sua vida a Deus e nasceu de novo, seu espírito foi regenerado e você se tornou uma nova criatura. Segundo, a nossa alma está sendo transformada no presente.
O espírito foi regenerado no passado, a nossa alma está sendo transformada no presente e vai durar toda a sua vida. Todos os dias nós precisamos buscar em Deus a transformação das nossas almas. E terceiro, nosso corpo será glorificado no futuro. A Bíblia diz que um dia nós receberemos um corpo glorificado, nós seremos tal qual ele é. E um dia, esse corpo terreno que nós temos, ele não fará parte mais das nossas vidas. Nós receberemos um corpo diferente. Glória a Deus por isso. Tomara que eu ganhe um corpo bem melhor do que esse que eu já tenho. Mas o fato é que o nosso corpo ele não serve para nada a não ser se relacionar com o mundo físico. Lógico, tem o seu valor, o seu grande valor, mas ele não é a parte mais importante do nosso ser. A parte mais importante é o nosso espírito. Com relação ao propósito de Deus, nós podemos comparar. O corpo aponta para o Egito. O corpo é o lugar onde o pecado habita e, portanto, não tem remédio. Dessa forma, você não deve confiar nos desígnios do corpo, nos desejos carnais, porque eles para nada aproveitam. Eles apontam para o Egito, e o Egito é um símbolo do mundo, do pecado nas nossas vidas. Portanto, querido, não viva em função dos desígnios do corpo. Segundo princípio, a alma aponta para o deserto. Uma vida na alma é uma vida de aridez, uma vida de sequidão, é uma vida sem fruto. Viver pela alma é viver no deserto. Mas o Espírito aponta para Canaã. Canaã foi o lugar que Deus levou o povo de Israel, que era a terra prometida que manava leite e mel. Então, se você quer viver uma vida plena, você precisa confiar no Espírito. Você precisa entregar-se completamente a Deus. A boa terra aponta para Cristo e é no Espírito que nós devemos desfrutar dele. Então, Canaã aponta para uma vida guiada por Deus, uma vida no Espírito, uma vida onde você não confia na sua carne, mas no Espírito de Deus que habita em você. Com respeito à habitação de Deus, o que nós podemos dizer? No Antigo Testamento havia um lugar chamado tabernáculo. E havia ali o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio era a parte superficial. O corpo aponta para o átrio. É uma parte superficial onde você não recebe nada necessariamente de Deus através dele. É simplesmente um meio de entrada de tudo aquilo que você recebe de Deus. A alma aponta para o lugar santo. O lugar santo já era um lugar mais interior ali no tabernáculo. Quando o sacerdote entrava, primeiro ele passava pelo átrio, depois pelo lugar santo, mas que também não é o lugar onde Deus habita necessariamente. É somente um meio para você poder chegar ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos ele se localizava bem interiormente no tabernáculo. Havia ali uma arca com 2 querubins voltados um para o outro. Deus se manifestava ali através de uma coluna de fogo. E a presença de Deus estava ali. É o lugar onde Deus habita. É o nosso espírito, é o lugar onde Deus se manifesta. E é nele que nós devemos colocar a nossa expectativa. Então lá em Hebreus 10, 19 nos exorta a entrarmos no Santo dos Santos. O Santo dos Santos hoje é o nosso espírito. É nele que está a arca do Senhor e é a partir dele que Deus fala. Deus não está mais numa arca de madeira. Deus está agora no nosso coração. Ele habita no nosso espírito e deseja fazer uma grande obra na sua vida. Ok? Então, eu encerro por aqui essa aula. Gostaria somente de recapitular e falar sobre essas implicações práticas. E na próxima aula nós falaremos sobre a revelação no Espírito, que é algo muito importante. Então, eu espero você na próxima aula. Continue acompanhando.